Olá, como vão vocês? Tudo bem? Então, gente, vamos agora já para a nossa sexta aula, né? Sexta semana de aula, e vamos hoje continuar então o estudo do sistema endócrino. Nós já vimos, né, já vimos alguma coisa da hipófise, né, do hipotálamo, da hipófise, já vimos sobre a tireoide, já vimos alguns paratireoides, outros e hormônios produzidos, né, por essas glândulas. E hoje nós vamos falar um pouquinho nessa parte da aula sobre as suprarrenais e vamos começar também a falar sobre a parte endócrina do pâncreas. Então, são estruturas extremamente importantes do nosso organismo. Vocês vão ver que várias situações, eh, que o nosso organismo, sofre, né, como nós vamos ver agora das suprarrenais, questões de estresse, questões de inflamações, de medo, então várias, coisas do dia a dia nosso, elas são controladas, elas são, superadas, né, pela produção de hormônios dessas glândulas. E daí quando a gente chegar no pâncreas, nós vamos falar da glicose, né, tão importante para o nosso organismo. Então vamos lá, começar a nossa aula, não perder tempo, né. Então, gente, como o nome já diz, né, as glândulas suprarrenais, elas estão localizadas acima dos rins, né, como se fossem chapeuzinhos, né, dos rins. Elas são chamadas de adrenais, e eu acredito que a parte, anatômica vocês já estudaram lá com a professora Mônica. Então, nós vamos hoje falar mais da parte fisiológica, né, que é o que cabe aqui à nossa disciplina. Então, lembrando primeiro, né, que essas glândulas, né, como são 2, são 2 rins, né, uma em cima de cada rim. Então, elas são formadas por 2 partes, né, a parte mais externa, né, que a gente chama de córtex, né, a casca, e a parte interna, que é a medula. Então, a medula é uma parte muito fina aqui dessa glândula, né? Estima-se que cerca de 10% apenas de toda a glândula seja constituída, então, pela medula. O que que é interessante aqui da parte fisiológica? Que nós vamos ter substâncias diferentes sendo produzidas pelo córtex e pela medula. A parte da medula, nós vamos ver mais agora para o final aqui da apresentação das suprarrenais, mas essa parte da medula, né, a produção de substâncias, ela tem a ver também com o sistema nervoso. Nós vamos ver que as substâncias que são formadas pela medula da suprarrenal, elas são substâncias que vão também ser produzidas lá pelo sistema nervoso, né? Elas são neurotransmissores, então, a gente diz até que elas mimetizam, né, a as substâncias produzidas lá pelo sistema nervoso. Do ponto de vista, assim, ó, de glândula, de hormônio, né, a gente caracteriza muito mais como hormônio o que é produzido aqui pelo córtex, certo? É importante, né, ressaltar que, as glândulas suprarrenais são muito importantes para o nosso organismo, mas se fosse para a gente dizer o que que é mais importante, seria o córtex, né. Tanto que se considera ele essencial para a vida, né, sem o córtex nós não conseguiríamos ficar vivos, né, e ainda não existe hoje um transplante de córtex de suprarrenal, então não teria como compensar essa perda, né, trocando, colocando um outro córtex. Ele também, né, além de tudo que a gente vai falar, ele também age, sobre os linfócitos, né, e o tecido linfático. Então ele também vai, influenciar na defesa, né, na formação das células de defesa do nosso organismo. Então, vamos falar primeiro, então, do córtex, né, que corresponde a 90% dessa glândula. E aí, então, o que que interessa para nós aqui, né? A produção de hormônios, né, de substâncias que vão agir em diferentes situações do nosso organismo. Então, nós temos 3 partes, né, 3 zonas, né, desse córtex: a zona externa, a média e a interna. Então, cada uma dessas zonas produz um hormônio diferente.
E aí então, né, o que que tem de diferente? Então, na zona externa, tem a produção dos mineralocorticoides. O que que são mineralocorticoides, então? São corticoides que vão controlar as trocas e o metabolismo de alguns minerais. Então, nós vamos ver aqui um exemplo de um mineralocorticoide super importante é a aldosterona, que ela vai controlar a retenção lá de sódio, saída de potássio, né, absorção de água, então ela vai acabar a aldosterona controlando a pressão arterial, certo? Mas controla a pressão arterial por esse controle ali dos íons, né? E esses íons eles eh, são metais, então por isso que ele foi dado esse nome, né, para esse tipo de hormônio de mineralocorticoide, certo? Então nós já vamos conversar mais sobre esses hormônios. A zona média produz um hormônio classificado como um glicocorticoide, né? Então, glico, né? Eu já venho batendo nessa tecla, tem a ver com carboidratos, tem a ver com glicose, né? Então, esses hormônios eles vão agir lá no fígado, né? Numa transformação que o fígado faz, né? De produção da glicose, porque o fígado ele tem uma ele tem um armazenamento, né, de substâncias que ele consegue fazer uma gliconeogênese, ele consegue produzir glicose, certo? De algum estoque que ele tem guardado de substâncias para isso, certo? E aí, quando que o fígado vai fazer isso? Quando ele é estimulado pelos glicocorticoides. Então, o córtex da suprarrenal também vai fazer essa ação lá sobre o fígado. E a zona interna do córtex, ele vai produzir andrógenos. Quem são andrógenos? São hormônios sexuais, certo? Então, o córtex também controla isso. Então, a partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um dessas classificações aí, desses hormônios. Então, vamos começar falando sobre os mineralocorticoides e aí falar sobre o seu top, né, que é a aldosterona, certo? Só lembrando que os mineralocorticoides, eles são derivados do colesterol. Então, na cadeia lá bioquímica, né, nós vamos encontrar, nós vamos ver que eles são produzidos a partir do colesterol. Eu tenho batido também nessa tecla, né, de que aquela história de que todo colesterol é ruim, não é verdade. O colesterol, ele é base para a síntese de várias substâncias no nosso organismo. Então, se nós zerarmos o colesterol, nós vamos ter problemas muito sérios. É que a gente acaba, né, pensando sempre nos problemas causados pelo colesterol, mas é pelo excesso de colesterol. Daí nós também temos tipos de colesterol. Então, continua todas as orientações, né, para evitar consumo de colesterol. Então, porque o colesterol que é numa dieta legal, numa dieta básica, já esse colesterol já é o suficiente para manter as nossas reservas. Então, vamos falar um pouco, então, sobre os mineralocorticoides, né, e sobre a aldosterona. Então, como eu falei para vocês, a aldosterona, ela atua no controle da pressão arterial. Como que ela controla a pressão arterial? Porque ela atua na regulação do volume do sangue, certo? Então, lembrando, né, gente, só assim, sempre eu gosto também de dar uma lembrada. Então, o que que é uma pressão? Então, imagina uma mangueira de jardim lá, né, da tua casa. Então, se você abre pouquinho a torneira, vai passar pouca água dentro dessa mangueira, certo? Então, essa pouca água vai causar pouca pressão dentro da mangueira. Se você deixa aberto lá o final da mangueira e essa água sai facilmente, né, então não existe uma resistência na passagem dessa água, então menor ainda essa pressão. Agora,
Se você abre a torneira com, né, até o final, que saia muita água pela torneira, então vai passar muita água dentro da mangueira, e você ainda aperta a mangueira ou diminui o calibre dela, ou você lá no final coloca uma válvula, né, para controlar a saída dessa água, então isso vai fazer com que a pressão aumente. É a mesma coisa que acontece com o nosso sangue, com a nossa pressão arterial, né. Então, o que que aumenta a pressão arterial? O volume de sangue, né, então a quantidade de sangue que está passando lá, que está dentro das artérias, e também a pressão desses vasos. Então, se as artérias apertam, se o calibre delas diminui, então vai aumentar a pressão. Então, o que que a aldosterona faz? Ela vai atuar nessa regulação do volume, certo? E como que ela consegue, como consegue fazer isso? Ela consegue, já vou mostrar melhor depois num desenho, né? Mas ela lá nos rins, ela vai atuar lá nos rins, fazendo com que, quando tem a filtração do sangue, né, vai sair sódio, né, o sódio consegue passar pelo filtro, e quando ele chega na urina, né, ele leva a água junto, porque sempre o sódio, né, por osmose, ele puxa a água. Mas daí, depois que já está filtrado e que ainda está passando lá pelos túbulos, né, a aldosterona vai lá e diz: "Espera aí, vamos dar uma organizada nisso". E a aldosterona puxa de volta, a gente chama isso de reabsorção, então a aldosterona puxa de volta para a corrente sanguínea, tira da urina e devolve para a corrente sanguínea antes da urina sair, então puxa de volta o sódio, e quando o sódio entra, ele puxa a água. Então com isso, né, essa água que volta para os capilares sanguíneos, depois vai para os grandes vasos, e isso vai aumentar a pressão arterial. Então é dessa forma que a aldosterona age, tá? E depois eu já vou mostrar para vocês todo o controle. Então, o que eu falei ali, né, atua, na reabsorção, e também o que que a aldosterona faz? Ela, faz com que o excesso de cátion potássio, né, que tem ali no sangue, saia, certo? E também, aumenta a excreção de cátions H+, né, os cátions H+, são os que caracterizam a acidez, certo? Então, se tem mais excreção de cátion H+, a urina vai ficar mais ácida e o sangue, por ter perdido H+, vai ficar mais básico. Então isso também é uma característica da aldosterona. E como é que a aldosterona é produzida, como é que a produção dela é controlada? Então, esse controle, da aldosterona é feito por uma via, né, é um caminho, né, um caminho mais ou menos longo no nosso organismo, que envolve alguns mecanismos, e que ele é chamado, isso é importante vocês, guardarem, porque isso cai muito em prova, cai em questões de concurso, e ele é importante lá quando vocês estudarem hipertensão, então que chama-se via renina-angiotensina, tá. Então está aqui o fluxograma, né, do sistema renina-angiotensina. Então, como tudo, né, a gente já estudou homeostase, a gente já viu que um órgão se comunica com o outro, que tem os sinalizadores, que tem os sensores, que o organismo tende ao equilíbrio, né, a buscar a homeostase, então a mesma coisa acontece aqui com esse sistema, certo? Então vamos lá, tá numeradinho, eu vou bem devagar explicar como é que isso funciona. Então, sempre a gente parte, né, do tipo assim, ó, o que que ativa um funcionamento diferente no organismo, né? Uma situação, de um problema, né, de uma deficiência, de alguma alteração. Então vamos imaginar aqui
Que teve uma desidratação. A pessoa lá, teve algum problema gastrointestinal, comeu alguma substância que não foi legal, né, ela teve uma diarreia grande, nessa diarreia ela acabou perdendo muito líquido, ela vomitou bastante, então ela perdeu muito líquido, então o organismo dela pode ficar desidratado. Geralmente quando a gente tem vômito, quando a gente tem diarreia, além de perder a água, a gente acaba perdendo muitos íons, né? Tanto que, né, como tratamento da desidratação, a gente usa o soro, né? Soro até soro caseiro, aqueles pacotinhos de soro que a gente compra e bebe. Então, o que que tem nesse soro? A gente põe água, né? Mas tem lá íons. Porque o problema enorme da desidratação é perder íons, né? É perder sódio, é perder potássio, é perder cloreto, perder cálcio. Então, nesses sais de reidratação, né, que é o soro caseiro e o soro que a gente compra lá, o soro de reidratação oral, ele tem esses íons para repor esses íons. Então, numa desidratação, num déficit ali de sódio, ele colocou um dos íons, né? Ou então numa hemorragia, porque quando a gente tem uma hemorragia, a gente perde sangue, mas o sangue o quê? A maior parte do sangue é água, certo? E lá no sangue também estão, se movimentando íons. Então, em alguma dessas situações, né, então, se a pessoa tem, isso vai fazer, primeiro, a diminuição do nível sanguíneo, né? Mesmo quando você tem uma desidratação por uma diarreia, você vai ter uma diminuição do nível sanguíneo. Se você tem um déficit de sódio, lembre que o sódio sempre puxa água, então se você tem menos sódio, você vai ter menos água, tendo menos água, você vai ter menos sangue. Certo? Então, o problema seguinte dessas situações do número um é a diminuição do sangue, diminuição do nível de sangue, da quantidade de sangue. Aí, como eu estava explicando anteriormente, se você tem menos sangue, você vai ter menos água dentro da mangueira, você vai ter menor pressão arterial. E o nosso organismo ele não fica muito confortável com uma pressão arterial muito baixa, certo? E aí, então, quem vai perceber isso, né? Nós temos várias, já vimos, né? Nós temos os baroreceptores que vão detectar essa baixa pressão arterial, mas também nós temos lá nos nossos rins, né, um tipo de célula chamada célula justaglomerular, né, que são células que ficam lá nos glomérulos, lá onde acontece toda a filtração, que elas também vão detectar essa baixa pressão arterial. E aí, elas vão produzir, vocês estão estudando enzimas, né, vocês me contaram lá na bioquímica, então vocês já devem ter ouvido falar da renina. Então, a renina, ela é uma enzima produzida pelos rins, ó, o nome já diz, renina, lembra rins, né? Ela vai produzir essa renina, tá? Essa renina, ela vai agir junto com uma substância que é produzida lá pelo fígado, chamada angiotensinogênio, tá? Então, a renina ativa o angiotensinogênio, e aí então tem a produção de uma substância chamada angiotensina 1. Angiotensina 1, cuide porque tem a 2. Essa angiotensina 1, tudo isso tá passando na corrente sanguínea. Essa angiotensina 1, ela vai, circular em todo o corpo, mas principalmente lá nos pulmões, ela vai, quando ela passa nos pulmões, ela vai ativar a ECA, tá? Que é enzima conversora de angiotensina, tá? Então vocês já devem ter ouvido essa expressão. Sempre quando fala em pressão arterial, fala da ECA, né? Um inibidor da ECA, um ativador da ECA, certo? Então a ECA agora vocês já sabem o que que é. Enzima conversora de angiotensina. Então, o que que ela faz? Ela converte. O que que é converter? É mudar uma substância de uma coisa para outra. Então, o que que a ECA faz? A ECA é produzida nos pulmões e a ECA transforma aquela angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso é a função da ECA.
Bem, e aí, o que que essa angiotensina 2 faz? Essa angiotensina faz várias coisas. Uma delas é promover a vasoconstrição das arteríolas. Então, o que que nós acabamos de descobrir? Que a angiotensina 2 aumenta a pressão arterial. Ai, professora, agora entendi. Por que que medicamento para pressão arterial tem medicamento para tratamento de pressão arterial, que ele é um inibidor da ECA. Aham, por que que ele é um inibidor da ECA? Se ele inibe a ECA, ele não deixa aumentar a pressão. Oh, que legal! Gente, vocês viram como é legal a fisiologia? Então, daí a gente vai entender o que significa, né? Inclusive os medicamentos, para que, como é que eles agem. Então, só isso. Então, por enquanto, nós nem chegamos na aldosterona, nós estamos lá no contando o que que acontece, né, para fazer a homeostase. Então, a angiotensina 2 vai lá e faz aqui, porque aqui nós queremos resolver o problema da hemorragia, né, nós não estamos aqui preocupados com a pressão arterial, nós estamos preocupados com a hemorragia. Então, a angiotensina 2 vai lá e faz vasoconstrição das arteríolas. Com isso, já aumenta a pressão arterial, né, que era o problema ali que foi causado pela hemorragia, a hipotensão. Mas também a angiotensina 2 vai lá no córtex da suprarrenal e lá ela avisa: "Ó, tem um problema aí nesse cara, que ele tá com pressão baixa, porque, teve uma desidratação, pá-pá-pá". E aí o córtex da suprarrenal faz o quê? Faz aumentar a produção do mineral corticoide, que é a aldosterona. Então, o córtex da suprarrenal aumenta a produção da aldosterona, a aldosterona circula, lembra, sempre pensa assim, o hormônio está circulando no corpo inteiro. Só que aonde que a aldosterona vai encontrar receptores? Lá nos rins. E lá nos rins vai fazer o quê? Aquilo que eu falei agorinha há pouco, vai segurar o sódio, né, vai segurar mais sódio, o sódio vai puxar a água, isso vai aumentar a quantidade de água no sangue e vai então aumentar a pressão, além de eliminar potássio e eliminar cátions H+, para deixar o sangue menos ácido e mais básico. E aí a pressão arterial voltou ao normal. Vocês viram que não foi complicado? Então esse é, como eu falei para vocês, a via renina-angiotensina. Por que que ela é chamada de via renina-angiotensina? Porque ela, para ocorrer, né, ela envolve todas essas substâncias, né, desde a renina produzida lá no rim. Então, o rim produz uma substância que vai fazer com que depois venha outra substância e haja sobre o rim. E a angiotensina, por quê? Porque para ter o estímulo, para a produção da aldosterona, nós precisamos da angiotensina 2, tá? Então isso aqui é um quadrinho que tem que ser, não é decorado, ele tem que ser compreendido, né, e isso, né, como eu falei até na aula esses dias, né, na nossa conversa, esses ensinamentos aqui da fisiologia, eles não são aqui, ó, para a prova de fisiologia, eles não são para a disciplina de fisiologia, eles são para o entendimento de tudo que vai ser estudado, no curso inteiro e para frente do curso. Então nós vimos o primeiro tipo de hormônio produzido pela suprarrenal, né, pela parte externa. Agora nós vamos então pro, outro tipo de hormônio, né, que são os glicocorticoides, que são também derivados do colesterol. E aqui, né, o top deles é o cortisol ou hidrocortisona, tá? Todo mundo já ouviu falar de corticoide, certo? Então, o fulano lá faz tratamento com corticoide. Então, a primeira informação, gente, nós temos, o nosso organismo produz cortisol, produz hidrocortisona, produz um corticoide que é fisiológico, certo? E o que que os corticoides fazem, né, o medicamento? Eles são anti-inflamatórios. E é o que o corticoide nosso aqui faz. Ele, né, nós temos substâncias anti-inflamatórias no nosso organismo.
E quando que o cortisol, age, como é que é a produção dele? Também essa produção, ela é secundária a alguma alteração, né, então ela é secundária a algum aviso que o nosso organismo recebe. Qual que é esse aviso então? Situações de estresse, tá, e esse estresse não é só estresse nervoso, tudo que força, entre aspas, né, que força demais o teu corpo, certo? Então, uma preocupação muito grande, você vai ter prova, você tá nervoso que você não dá conta de tudo que você tem que fazer, ou então você viu que a tua barriguinha estava um pouquinho maior, agora você resolveu que você vai perder isso, e você começa a fazer um monte de exercício. Então, todas essas situações, né, elas fazem com que você libere mais cortisol, certo? E aí o que que o cortisol vai fazer? Ele vai, aumentar o metabolismo, tá, então ele vai aumentar, a produção de ATP, a disponibilidade de ATP. Por quê? Porque o que que o corpo precisa? Quando ele está colocado numa situação, extrema, né, quando ele foi mais forçado, né, como por um estresse ou por um exercício físico muito intenso, ele vai precisar de mais energia. E da onde vem a energia? Vem do ATP, né? Do trifosfato de adenosina que é produzido lá dentro da célula, certo? E aí, quando a gente também está colocado sob estresse, a gente acaba, precisando de mais proteínas, certo? E aí, então, também, o que que o corticoide faz? Ele, auxilia, né, a taxa de catabolismo proteico, tá? O que que ele faz? Ele manda aminoácido para o fígado, tá? Porque primeiro deixa eu melhorar aqui a explicação. A gente acaba gastando, energia e gastando inclusive proteínas, eliminando quando a gente está numa situação dessas de estresse. Daí, isso também baixando, faz com que, leve mais aminoácidos para o fígado produzir mais proteína e assim, sucessivamente, para compensar então toda essa situação, tá. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui do cortisol, tá. Então, ele estimula a degradação de gordura e a liberação dos ácidos graxos. Então, ele pega aquela reserva, né, de gordura que a gente tem, que a gente precisa ter, né, uma certa reserva no tecido adiposo, tá, e transforma isso em glicose. Então isso, de novo, o cortisol vai lá, ativa, tá, o fígado, que sempre o fígado vai fazer essas transformações. E aí, então, o fígado vai pegar, ácidos graxos, né, que são gorduras, e vai transformar isso em glicose. E com isso, o cortisol vai fazer com que aumente a glicemia. Você vai lá e vai dosar a taxa de glicose no sangue e isso vai estar aumentado, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que precisa de mais ATP? Então, essa aumenta a glicemia, mas daí essa glicose vai ser levada lá para as células. Então, como eu falei, ele é ativado num estresse, então ele ajuda a fornecer resistência ao estresse, então é para compensar esse estresse, e é um composto anti-inflamatório. Só que agora tem que cuidar o seguinte, né, gente? A inflamação ela é, né, isso vocês vão estudar depois em patologia com a professora Janine, mas a inflamação, ela é um resultado, é uma reação boa do nosso organismo, né, então do tipo assim, ó, tem uma substância que está, atacando lá, ou ela, né, ela está colocando em risco o nosso corpo, né, um micro-organismo, ou um agente químico lá, alguma coisa que foi lá e causou um dano. Então, o nosso corpo, ele reage produzindo uma inflamação, né? Então, aquela coisa da hiperemia, do edema, tudo aquilo é um resultado inflamatório para controlar aquele ataque, certo? Então, o organismo ele faz isso. Por outro lado, o cortisol ele faz um efeito anti-inflamatório.
né. Então lembra aquela mesma coisa, assim, quando a gente toma um remédio anti-inflamatório, o que que a gente faz? A gente vai lá, toma esse remédio para diminuir a febre, para diminuir o edema, para diminuir a hiperemia. Só que quando a gente toma também um efeito com uma medicação anti-inflamatória, às vezes a gente está inibindo a possibilidade de resolver aquela situação. Então nós estamos tirando os efeitos ruins, certo? Mas, não é tipo assim, se você tem uma infecção, vamos pensar assim, você tem lá uma bactéria que está causando ela atacou teu corpo, vamos dizer que ela atacou a tuas amígdalas, né. Então, a bactéria atacou e o que que acontece, né, quando dá uma amidalite? Vai aumentar o volume das amígdalas, vai causar dor, vai causar febre, certo? Então, geralmente o tratamento ele é feito com antibiótico para matar a bactéria, para eliminar a bactéria, mas se usa anti-inflamatório também no começo. Por quê? Porque o anti-inflamatório, ele não mata a bactéria, ele vai, diminuir todos esses sinais e sintomas que são desconfortáveis. Mas só tomando anti-inflamatório não vai resolver. Você vai ficar tomando anti-inflamatório e a bactéria vai continuar ali na sua evolução. Então tem que tomar o antibiótico, certo? Então, essa parte de anti-inflamatório, ela controla sim os sinais e sintomas, ela nos deixa mais confortável, mas não é o suficiente, certo? Para eliminar aquela situação que está causando um dano, certo? Então, isso é uma coisa que nós temos que entender e até explicar, às vezes para os pacientes, né, eu estou fugindo aqui um pouco né, mas é que é bem importante isso, né, gente, que é, tem gente que usa anti-inflamatório para qualquer coisa, e aí fica mascarando, às vezes, quadros infecciosos, certo? E aí você está tirando a capacidade de reação do teu corpo, até de mostrar o que está acontecendo. Então, por exemplo, para algumas situações ele é legal, por exemplo, para alergia, né? Porque a alergia não é uma situação que vai precisar de um antibiótico, né? A alergia é uma reação do corpo a algumas substâncias, e aí ela causa esses danos, né? Edema, prurido, hiperemia, certo? Então, nesse momento, o anti-inflamatório é importante, né? Primeiro, o nosso, que é o cortisol, né? Que nós temos já, e às vezes vai precisar de um anti-inflamatório externo, né? De alguma coisa a mais, que você vai ter que tomar na forma de medicamentos. Mas o excesso, aquela coisa assim, para qualquer coisa tomar anti-inflamatório, isso não deveria acontecer, certo? Mas agora, então, voltando aqui, né? Então é isso que o cortisol faz, ele tem esse efeito anti-inflamatório. Hã, Ele geralmente é utilizado, né, então ele tem esse efeito anti-inflamatório, mas ele é muito útil, em situações agora falando também do remédio, né, de doenças crônicas, então aquelas doenças que, por exemplo, um lúpus eritematoso, né, não sei se alguém já viu, conhece alguma pessoa com lúpus, né, então essas pessoas tomam doses de corticoides para controlar, esse para controlar, essa tipo de uma doença autoimune, né, então, então para algumas situações, né, para situações de doenças crônico-degenerativas é muito importante. Só que lembrando, né, que o cortisol nosso e também o cortisol remédio, ele acaba diminuindo a imunidade, tá. E aí por isso que eu falo assim, ó, diminui a imunidade, por quê? Porque ele diminui a resposta, inflamatória, né. Então acaba que ele inativa, às vezes, a produção de substâncias imunes do nosso organismo, certo? Bem, vamos lá para mostrar como é que funciona então esse controle, né, da produção. Então,
Vamos imaginar, aqui tem até eu já tenho do mineralocorticoide e do glicocorticoide, né. Então, já vimos aqui o sistema renina-angiotensina, né, que eu já falei na parte anterior, agora vamos falar aqui do glicocorticoide. Então nós temos algumas situações lá, vamos dizer, você foi picado por um inseto, né, alguma situação que leva a uma alergia, né, então essa informação vai chegar lá sempre primeiro no hipotálamo, né, o hipotálamo vai mandar para a adenohipófise um fator liberador de corticotrofina ou corticotropina, a adenohipófise vai mandar então lá para o córtex da suprarrenal o ACTH, nós já vimos isso lá na adenohipófise, que é o hormônio adenocorticotrófico, né. Então ele vai ser trófico na adrenal, trófico na, córtex da suprarrenal. Então, aí ele vai estimular a produção do glicocorticoide, que é um anti-inflamatório. Lembra que eu falei? Tudo começou porque teve uma picada de inseto, então produziu uma reação inflamatória. E como é que o organismo se defende? Produzindo uma substância anti-inflamatória, né. Então esse é o mecanismo de feedback que acontece aqui em relação aos glicocorticoides. Então aqui nós temos outra, aqui mais simples, né, mostrando então que uma situação de inflamação avisa o hipotálamo avisa a pituitária aqui, né, que é a adenohipófise nesse caso, a adenohipófise manda ACTH para a adrenal produz o glicocorticoide, e aí isso então é um mecanismo de retroalimentação. Retroalimentação como? Se o hipotálamo recebe uma mensagem dizendo: "Já foi controlada a inflamação, já está tudo legal", diminui a produção, então, de hormônio ativador da adenohipófise, que por sua vez vai diminuir o envio de ACTH e a adrenal vai diminuir o nível de produção do glicocorticoide, né, nesse caso aqui da cortisona, para níveis normais, níveis para não atacar a inflamação, para só ter o nível normal. Então, todo o tempo nós temos, cortisol sendo produzido, mas em níveis normais. Quando nós entramos em uma situação de algum estresse, de alguma coisa que precise de mais, glicocorticoide, a nossa adrenal vai ser então ativada. Outro terceiro, último tipo de hormônio, então, produzido pelo córtex da suprarrenal são os andrógenos, né. Então, andrógenos são hormônios sexuais, certo? Hormônios sexuais masculinos, mas que também são produzidos pela mulher, né, então, não é só homem que tem andrógenos, né. E aí então, eh nós vamos ver quando a gente estudar, a parte das gônadas, né, nós vamos ver que não é apenas no córtex da suprarrenal que tem produção desses hormônios sexuais, né, inclusive no córtex eles são produzidos em baixa quantidade, mas também são produzidos, né, a maior produção vai ser nos ovários, nas mulheres e nos testículos nos homens. Mas tem contribuição importante, por exemplo, na mulher, os andrógenos, eles contribuem para a libido, né, que é a vontade, sexual, certo? Esses andrógenos, eles também agem no naquele crescimento pré-puberal. O que que é o crescimento pré-puberal? Então, a gente diz que a puberdade, né, quando tem um amadurecimento da parte reprodutora do organismo, do menino, da menina, né? E antes disso, a gente diz que tem os caracteres, sexuais secundários, né, que é quando o corpo está sofrendo uma transformação, então começa a ter um crescimento maior muscular, dos ossos, né, tem algumas transformações do corpo, nós vamos ver isso depois. Então a gente chama isso de caracteres sexuais secundários. Então isso também é influenciado por esses andrógenos.
tá? Então, aqui tem alguns desses hormônios, né, chamados de andrógenos, porque andrógeno é um termo, bem, genérico, né, mas então, testosterona, né, até difícil aqui, ó, desidroepiandrosterona, diidrotestosterona, androtestosterona, androsterona. Androstenediona e androstenediol. Ninguém vai saber esses nomes, nem eu consigo dizer todos eles assim, porque não são do dia a dia. Mas afinal, todos eles, né, testosterona, são andrógenos, e lembrando que a mulher também tem uma produção de testosterona, porque ela tem suprarrenal, só que, claro, em quantidades muito menores do que no homem, né? Porque o homem vai ter testosterona sendo produzida lá pelos testículos. Então, aqui também, né, mais um feedback mostrando, né, então, como que acontece, então, essa ativação da produção aqui dos hormônios, né. Então, alguma alteração, né, sempre tem um estímulo, o hipotálamo vai receber essa mensagem, o hipotálamo vai mandar lá para a hipófise o fator liberador, né, é aquela ordem, né. Então sempre vai ter, para cada hormônio vai ter um fator liberador. Então aqui, para liberar o ACTH, vai ter o fator liberador de corticotropina. Então a hipófise vai receber essa mensagem e aí, no caso aqui, vai produzir o ACTH, né, que é o hormônio corticotrófico, que vai chegar lá no córtex da adrenal e vai então produzir, o cortisol ou, os outros hormônios, né, que forem o caso que são produzidos lá, cortisol, aldosterona e os andrógenos. Então, a hipófise, nós já falamos, ela também produz o hormônio luteinizante, que vai agir nas gônadas, e as gônadas vão produzir também, os andrógenos, né, as testosteronas e o estrogênio, mas o córtex da suprarrenal também produz. Aqui eu coloquei uma situação, né, só para ilustrar, que são algumas, anormalidades que podem acontecer em relação ao excesso da produção de androgênio. Então, quando a adrenal tem uma disfunção, quando ela produz androgênio em excesso, tá, eh por causa de um tumor, por causa de alguma síndrome, ou ela pode trabalhar demais, então ela pode então, ter uma hiperplasia, e aí ela pode, produzir principalmente na mulher, tá, porque o excesso de produção do andrógeno no homem não causa muito problema, mas na mulher ela pode ter uma virilização. O que que é uma virilização? Ela ter algumas características masculinas, certo? E essas características masculinas são em consequência desse excesso de androgênio, né, de andrógenos produzidos lá pelo córtex da suprarrenal. Então, o que que pode acontecer na mulher? O que que a gente considera uma virilização? Aumento do clitóris, certo? Então, o clitóris, ele tem uma origem embrionária, a mesma origem embrionária que produz o pênis no homem, produz o clitóris na mulher, né. Então, do tipo assim, quando decide que vai ser uma menina, aquela parte lá que iria produzir um pênis, opa, como é menina, ela meio que para de crescer e vira só um clitóris. Se é um menino, cresce e se transforma em pênis. Então, se tem ainda lá ainda quando é um feto, quando está lá ainda dentro do útero da mãe, se tem um excesso, que já tem produção pela adrenal, se tem um excesso de androgênio, esse clitóris pode não crescer para virar um pênis, mas ele ficar maior do que o normal, tá? Outra coisa, lá na puberdade, né, ou mesmo até na fase adulta, essa mulher que tem uma deficiência na adrenal, ela pode ter, pelos no rosto como se fosse barba.
certo? No corpo também, porque todo mundo sabe, né, que o homem, né, ele tem barba e ele tem mais pelos no corpo, né, do que a mulher. Por quê? Porque ele tem mais androgênio, e o androgênio causa isso. Então, quando isso acontece no corpo da mulher, certo? A gente chama isso de hirsutismo, certo? Guardem esse nome, hirsutismo, e isso é resultado dessa disfunção aí na suprarrenal, tá? As espinhas, a acne, pode também ser em decorrência disso, certo? Em mulher adulta, aquela acne da adolescência, hã, secundária aos hormônios da puberdade, certo? Então a gente diz "normal" entre aspas, né, porque ninguém gosta daquilo, mas agora na fase adulta, sempre quando tem uma mulher adulta com muita acne, vai se pedir um exame de androgênio, para ver como que está essa secreção de androgênio, porque talvez o problema dessa acne esteja lá nessa produção de androgênio, certo? E aí, né, como isso é um hormônio masculino, isso também esse androgênio em excesso, ele pode alterar a ovulação, ele pode alterar o mecanismo reprodutor da mulher, certo? E aí, então, de repente, essa mulher não consegue engravidar e ela faz um exame e ela vê que ela tem síndrome do ovário policístico. O que que é o ovário policístico? Ele, na hora do folículo, liberar, ele não libera, certo? Então ele começa a formar cistos no ovário, né, que são folículos que não conseguem amadurecer completamente, e aí por isso a mulher não vai ter ovulação, e não tendo ovulação ela não consegue engravidar. Bastante coisa, né? Mas terminamos então a parte dos hormônios referentes ao córtex da suprarrenal. Vamos passar agora para os hormônios produzidos na medula da suprarrenal. Esses hormônios, eles são hormônios, aqueles que eu falei para vocês no início hoje, que eles também são produzidos lá pelo sistema nervoso, né? Depois nós vamos estudar o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, e nós vamos ver que no periférico nós vamos ouvir falar em adrenalina e noradrenalina. Pois bem, então, esses hormônios produzidos pela suprarrenal, eles são chamados de catecolaminas, certo? Também pela origem lá química, bioquímica deles, né, então eles são aminas. Então, esses nomes vocês já devem ter ouvido falar, né, principalmente da adrenalina, do tipo assim: "Liberou adrenalina", né, então tem a adrenalina, que também é conhecida pelo nome de epinefrina, e tem a noradrenalina, que é a norepinefrina, tá. Então, como eu falei, eles produzem efeitos, eh que imitam, né, os produzidos pela divisão simpática do sistema nervoso autônomo, né, calma, nós vamos estudar isso lá no sistema nervoso, e eles são muito importantes, essas catecolaminas produzidas pela medula da suprarrenal, porque eles, são responsáveis pela resposta de luta ou fuga. O que que é aquela coisa? De nos deixar alertas, certo? Então, do tipo assim, ó, você está andando, esses dias aconteceu comigo, caminhando tranquilamente, fazendo meu exercício diário, e um cachorro veio avançar sobre mim, começou a latir, ele veio para me morder. Então o que que aconteceu? Gente, eu nem pude raciocinar direito, e eu dei um pulo, eu dei um grito, e eu fui fugir do cachorro, certo? Então, como eu disse, eu nem cheguei a ter noção de pensar: "Agora eu vou pular, agora eu vou gritar, eu vou correr", né. Muito mais rápido do que eu ter condições de pensar tudo isso, eu fiz tudo isso, certo? Por quê? Porque aquele susto que eu levei, tá, estimulou a minha suprarrenal, e aí eu tive uma resposta de fuga, né, porque é luta ou fuga. O que seria a luta? De eu pegar e dizer: "Eu vou matar esse cachorro", né, eu vou enfrentar o cachorro. Mas afinal, então, o que que a no caso ali
A suprarrenal me fez? Ela me deu energia na forma de hormônios para agir, certo? Então a gente diz que ela auxilia na resistência ao estresse também. Então ela nos dá esses hormônios nos dão força. Tem uma história que é verídica, né, de uma pessoa, né, de uma mulher, ela era uma mulher que ela viu cair um portão de ferro em cima do filho dela, certo? E aí ela ficou na hora deu um desespero tão grande nela, que ela foi lá e ergueu o portão e tiraram o filho. Daí depois eles perguntaram assim: "Mas quem tirou o portão?", né, quem foi depois ver a história. Ela falou: "Fui eu". Eles falaram: "Não, this is impossible". Ela falou: "Como não? Eu ergui o portão". E aí eles foram mostrar para ela que várias pessoas tentaram, erguer o portão e não conseguiram. E como é que ela tinha erguido? Ela conseguiu erguer porque ela ficou tão nervosa, aquilo criou uma resposta tão grande no organismo dela, que ela teve uma força descomunal, uma força sobre-humana, digamos assim, e ela conseguiu erguer o portão, tá. Então é aquela coisa assim, ó, a gente diz assim, ó: "Eu corri, nem sei como que eu consegui correr tanto", tá. Por quê? Porque foi tanta descarga de adrenalina que teve lá na tua suprarrenal, que você teve essa resposta absurda, digamos assim, absurda, fisiologicamente absurda, certo? Então, é um mecanismo, né, que o nosso corpo tem, por isso que eles chamam de resposta de luta ou fuga. Ou você luta, né, ou você ergue o portão, ou você foge do cachorro. Mas para você ter essa energia, quem te dá isso é essa medula da suprarrenal. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, que nós vamos estudar isso depois no sistema nervoso. Mas vamos lá, o que que a adrenalina faz, né? Então, ela prepara o organismo para enfrentar situações de estresse, ela nos dá força, tá? Então, o que que ela faz? Ela faz contração dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial naquele momento. Por quê? Porque manda mais sangue, isso, quando aumenta a pressão, vai mais oxigênio lá para as células. Aumenta a glicemia, porque para ter energia precisa ter glicose, precisa ativar lá o ATP, né? Então, ela aumenta a glicemia por meio da gliconeogênese, né, que é a formação, né, gliconeogênese, formação de glicose, certo? Então não dá tempo de se dizer, espera aí, para eu reagir, deixa eu comer alguma coisa para eu ter energia. Não, o corpo vai tirar energia das suas reservas. Redistribui sangue para os órgãos e músculos. Da onde que aquela mulher teve tanta força muscular? Porque lá teve uma convenção dentro do teu corpo e decidiu: vamos mandar sangue agora para a periferia, vamos mandar sangue para onde ela mais precisa. O que que ela mais precisa? Dos músculos. Então, aumenta o reflexo. Não tem aquela história que você diz assim, que nem eu, né? Eu fugi do cachorro. Então, foi um reflexo que eu tive. Eu não consegui ter tempo de raciocinar aquilo, né? Então, aumenta o reflexo, aumenta a força e aumenta a força respiratória. A frequência respiratória. Por quê? Porque eu preciso de mais oxigênio. Então, a gente respira mais rápido para entrar, né? Respirando mais rápido, vai entrar mais oxigênio para ir mais oxigênio para as células. E diminui os movimentos peristálticos. Então, isso é uma coisa legal, né? Nós vamos estudar depois lá no sistema digestório. O movimento peristáltico, por exemplo, é o que te dá dor de barriga. Então, nesse momento, diminui toda a parte digestória, porque o que você não precisa agora é de uma dor de barriga. Você vai dizer, professora, mas depois deu? Sim, depois que você sai do estresse, daí então daí volta tudo ao normal e daí pode até aumentar os movimentos peristálticos, mas a adrenalina segura do tipo assim, o que nós não precisamos agora é do sistema digestório, deixa ele quieto lá, né. A noradrenalina, ela, em algumas situações, nós vamos ver lá, depois no sistemas, nervoso, em algumas situações ela vai ajudar a adrenalina, em outras vezes ela vai se opor à adrenalina, tá? Então aqui, né, a noradrenalina, ela atua em conjunto nas situações de estresse,
ela acelera os batimentos cardíacos para mandar mais sangue, e aí, só que quando ela vê que a pressão arterial está muito aumentada, ela diz: "Calma", e ela aí tenta manter a pressão arterial nos níveis normais. Então, quais são os agentes agressores que podem ativar, então, a produção das catecolaminas lá pela medula da suprarrenal? Então, dor, né, medo, fome, um calor intenso ou um frio intenso, ansiedade, sede, sensação de dominância, né, estão te dominando, então você quer reagir. Então são situações que a gente considera agentes agressores e que podem ativar lá a produção das catecolaminas, né. Então aqui mostrando, né, que um agente agressor, ele vai, fazer com que a medula da adrenal produza adrenalina ou noradrenalina. Aqui mostrando então, a reação de luta ou fuga, né, então, o hipotálamo, que é o agente decisor, né, sempre, ele vai então, aqui eu não vou falar porque aqui é a parte do sistema nervoso, certo? Eu vou falar aqui a parte do sistema endócrino, então o hipotálamo ele ativa o sistema, adrenocórtico, né, então, que é lá ele vai mandar o liberador, né, e aí a adenohipófise vai então secretar o hormônio adenocorticotrófico, que vai chegar no córtex da adrenal, certo? E aí vai para a corrente sanguínea e aí vai ativar a parte da medula, porque, lembrando que o adenocorticotrófico ele vai agir no córtex da suprarrenal. E aí, então, isso vai para a corrente sanguínea e lá, então, é que vai, agir sobre a medula da suprarrenal e vai, então, produzir os hormônios, adrenalina e noradrenalina. Muito bem, gente. Eu sei que a adrenal ela é um pouquinho complicada, mas voltem à aula, vejam de novo, façam um exercício, né? Leiam o texto e vocês vão conseguir fixar isso. E agora nós vamos para uma outra parte, né? Um outro órgão chamado pâncreas, né? Lembrando que o pâncreas, ele tem 2 partes, né? Ele tem uma parte endócrina, que é a que interessa para nós agora, e tem uma parte digestória, né, que nós vamos estudar lá no sistema digestório, quando ele produz enzimas digestivas. Então aqui, né, nós vamos trabalhar com a parte endócrina, que é formada pelas ilhotas de Langerhans, certo? Que tem então 2 tipos de células, as células alfa e as células beta. Cada uma dessas células produz um hormônio diferente. Então guardem isso. As células alfa produzem o glucagon e as células beta produzem insulina. Vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Para vocês guardar isso. O que que a alfa produz e o que que a beta produz. Então, vamos começar pelas células beta. Beta começa com B, certo? Células beta produzem insulina. Insulina tem a ver com diabetes, não tem? Tem. Então, diabetes, né? B. Células beta, B. Então, as células beta produzem insulina. E as células alfa, então, produzem o glucagon. O glucagon também controla a glicose. Na verdade, os dois, né? O glucagon e a insulina vão fazer o controle da glicose no nosso sangue. Só que nós vamos ver que eles têm efeitos contrários. Até eu já falei isso, acho que lá no começo para vocês. Então, o glucagon faz o quê? O glucagon faz com que aumente a glicemia, que aumente a quantidade de glicose no sangue. E a insulina faz com que diminua a glicose no sangue. Bom, já vamos falar mais disso. Então, aqui, só para lembrar para vocês, mas isso aqui vocês já viram em anatomia, né? Que o pâncreas ele está localizado abaixo do estômago, né?
E aí, então, aqui mostrando as ilhotas de Langerhans, que são as que têm as células alfa e as células beta. Célula alfa produz glucagon, células beta produz insulina. Muito bem. Então, vamos falar desses dois hormônios, né? Então, os dois regulam as taxas de glicose no sangue. De que maneira? Né? Então, regular a taxa de glicose é regular a glicemia, glicose, emia no sangue. Então, a insulina evita a hiperglicemia. Então, o que que a insulina faz? A insulina vai lá e ajuda a glicose a sair do sangue e entrar nas células. E o glucagon evita a hipoglicemia. Então, enquanto a insulina evita o excesso de glicose no sangue, o glucagon evita a falta de glicose no sangue. Por isso que os dois controlam a glicemia. Então, o glucagon faz o quê? Quando ele percebe que tem pouca glicose no sangue, ele vai lá e aumenta o teor de glicose no sangue. De que jeito? Ele vai lá, conversa com o fígado, certo? E o fígado, então, vai pegar o glicogênio, que é um estoque que ele tem lá armazenado, e transforma esse glicogênio em glicose. Mas para que o fígado faça isso, precisa ter glucagon, que é o que vai avisar o fígado. Então, o que o glucagon faz? Acelera a conversão de glicogênio para glicose, que isso acontece no fígado. Promove a formação de glicose a partir de outras substâncias, tais como os aminoácidos no fígado. Então, o fígado vai achar, vai encontrar substâncias químicas que ele possa usar na produção da glicose. Uma delas é o aminoácido. E estimula a liberação de glicose no sangue. Então, ele ajuda a mandar glicose para o sangue. A insulina. A insulina, como eu falei para vocês, ela ajuda aquela glicose que está no sangue ir para dentro da célula, certo? Então, o jeito mais fácil que eu tenho para dizer é assim, ela vai lá, a insulina, ela é uma chave que abre a proteína que faz com que a glicose entre dentro da célula, certo? Então, ela tem uma ação hipoglicemiante, hipo é pouco, né? Então, ela faz com que deixe pouca glicose no sangue. E quando que nós temos maior produção de insulina? Depois que a gente come. Então, a gente come, tá? Então, aumenta a glicose no sangue, isso envia né, a história dos avisos, né, dos mecanismos de comunicação que tem, e aí então dos sinalizadores, e aí então vai um aviso lá para o pâncreas, né? Para as ilhotas de Langerhans, para as células beta, produzam insulina porque o sujeito comeu, e aí então vai insulina para o sangue, para a insulina ir lá e abrir a portinha da célula para aquela glicose em excesso ir para dentro da célula, ok? Então, que também que ela faz? Acelera a conversão de glicose em glicogênio. Então, lembra o glucagon fazia com que o glicogênio se transformasse em glicose. A insulina, além dela abrir a portinha da célula para a entrada da glicose, ela também lá no fígado, ela diz: olha, fígado, tem muita glicose circulando, as células não estão precisando de tanta glicose, e aí o fígado pega essa glicose e transforma em glicogênio, que é uma reserva. Para quando o glucagon chegar e disser tá faltando glicose, o fígado pega o glicogênio e transforma de novo em glicose, tá? É um processo reversível. Também, olha agora o problema, pessoa que come, né, que tem muita glicose no sangue, né, os diabéticos que não conseguem ter tanta glicose, que não conseguem ter tanta glicose, não conseguem consumir tanta glicose, que tem o excesso de glicose, eles engordam mais, não é isso? Né? E é um efeito assim, ou a pessoa mais obesa tem mais chance de ter diabetes, o diabético às vezes acaba ficando mais obeso. Por quê? Porque
A insulina, ela quando tem muita glicose no sangue, ela faz com que ocorra a síntese de ácidos graxos no fígado, tá. Então, por quê? Porque o fígado ele quer armazenar essa glicose, e nisso às vezes acaba formando mais gordura. Outra coisa que a insulina provoca, aumenta o movimento de aminoácidos para o interior das células e aumenta a síntese proteica, tá. Então isso a insulina também faz. E diminui a conversão de glicogênio em glicose, por quê? Porque não precisa de glicose, né, já tem a insulina quando ela vê que tem glicose suficiente, então ela diz para o fígado: "Pare de produzir glicose". Diminui a formação da glicose a partir de outras substâncias, como os aminoácidos, né, porque ela avisa, tem muita glicose já no sangue. Promove a síntese de proteínas de aminoácidos e inibe a degradação de proteína em tecidos periféricos. Promove a síntese eh, de triglicerídeos no fígado, TG é triglicerídeos, então promove a síntese de triglicerídeos no fígado e no tecido adiposo, e reprime a lipólise dos estoques de triglicerídeo adiposo. Então, o que que é lipólise? É a lise das gorduras, então a insulina também reprime a destruição dessas gorduras e dos estoques de triglicerídeo adiposo, regula a homeostase metabólica pelos efeitos na saciedade, tá? Então, a insulina controla aquela fome excessiva, né? Então, ajuda nisso também, e promove a perda parcial ou completa, não, desculpe, a perda parcial ou completa da ação da insulina resulta em hiperglicemia. Então, o que que acontece? Nós vamos falar de diabetes na próxima parte da aula, né? Mas então, a pessoa que tem uma falta de insulina, tá? Ela vai fazer com que tenha um excesso de glicose no sangue, certo? Então, e esse excesso de glicose no sangue, ou a falta de insulina, provoca esse excesso de glicose no sangue, provoca a dislipidemia. O que que é dislipidemia? Eh excesso de gordura no sangue, tá? E diabetes mellito grave. Então aqui, ó, eu vou deixar para outra parte isso aqui, isso aqui.